Graça e paz. Vou precisar muito da compreensão e o entendimento dos irmãos, tá? Então, se esforcem aí para me ajudar do lado de cá, tá bom? Acho que todos aqui, ou a grande maioria, me conhece a minha jornada, né? Talvez muitos, talvez nem todos, mas eu vou falar um pouquinho dela, né? Eu tenho 53 anos, né? E vim para o Evangelho muito cedo, muito novo, né? Graças a Deus por isso, né? Vim com os meus 13 anos, 12, 13 anos, ou seja, segundo o meu amigo matemático, praticamente há 40 anos, né, Jalbinho? Né, a gente está aí nessa caminhada, né, nessa jornada. E, graças a Deus, né, quando entrei nessa caminhada com os meus 13 anos, 12, 13 anos, alguns que estão aqui estavam, né, nesse começo comigo, né? Não vou citar todos, porque, pessoal, eu acabo entregando as pessoas, entregando a idade das pessoas, né? Eu falei a minha, mas às vezes as pessoas não querem falar delas, né? Porque eu falei, olha, porque assim, quando eu comecei com 13 anos, não é que eles tinham 13, não. Eu era o caçula. Eles tinham mais, né? Eles tinham mais, né? Aliás, eu era até um desafio, né? Na época, eu brinco isso, né? Eu introduzi o conceito de grupo de adolescente, né, naquela época, porque eles eram todos jovens já, né? E eu, 13 anos no meio de todo mundo ali, né, Pedro? Né, o Pedro não fica bravo, não, porque eu falo, ele já estava lá, né? Mas, assim, louvado seja Deus por isso, né? Por essa graça, né? Por ter começado. Eu venho de uma família, na época, né, que acabou se desestruturando um pouco, né, pelo fato de ter perdido a mãe muito cedo, né, e aí o segundo casamento do meu pai não deu muito certo com os filhos do primeiro casamento, na época, né? Depois, Deus fez uma restauração completa na minha família, a gente passou a se conviver muito bem com a minha madrasta, mas isso foi uma ação de Deus bem depois, né? Mas, assim, nessa jornada, né, de praticamente 40 anos aí, eu vivi 37 anos de uma maneira, né? E os últimos 3 anos dessa jornada, de uma outra maneira, né? Deus fez uma mudança muito grande, né? E assim, eu costumo dizer, né, eu tenho dito isso às pessoas, que lá atrás eu olhava para o futuro, e é claro, evidente, né, se alguém fosse perguntar, nunca ia imaginar estar nessa situação, né? Não que estou reclamando dela, né? Eu estou dizendo assim, né? Eu não me imaginava ficar doente e nem passar por esse processo todo. Por quê? Por quê? Porque, de certa forma, eu não fazia nada assim para que eu ficasse doente, né? Assim, né? Eu não tinha vícios, não tinha feito uma série de coisas, tinha uma vida normal, ou seja, né, eu não estava procurando nada para isso. Muito pelo contrário, acabava imaginando uma situação bem diferente. Mas, louvado seja Deus por todas as coisas, né? Louvado seja Deus por isto, né? Por esta fase que nós estamos passando. E quando nós iniciamos essa jornada, né, com alguns irmãos aqui, é bastante interessante que, mesmo sem a gente falar dessa questão da paternidade, a gente falar dessa vida familiar, mas para esse grupo de pessoas
isso tinha sentido. Talvez não tinha a palavra, né? Mas tinha isso, rodava na vida da gente. Eu me lembro, né, que isso que o Ailton estava falando aqui da filha dele, né, da questão da preocupação, do casamento, esse tipo de coisa, né? Entre nós, né? Pelo menos eu me sinto assim, né? Eu sei que eles cuidaram muito bem de mim, sabe, Ailton? Né? Esses irmãos mais velhos que estavam aí vigiaram os meus namoros, né? Vigiaram com quem eu ia casar, me ajudaram muito nessa decisão. Ou seja, né, essa alegria, né, eu posso dizer, de poder ter crescido nessa minha adolescência, juventude, junto, né, eu costumo dizer isso para as pessoas, né, que, olhando para trás, né, graças a Deus eu fiz essa decisão na minha adolescência, porque certamente a minha vida teria tomado um rumo totalmente diferente do que tomou, né, do que se eu não tivesse, se Deus, né, não tivesse tido misericórdia da minha vida e tivesse me alcançado e trazido para esses irmãos, né. Eu vim morar em Barueri por essa mudança que houve na minha família. Eu morava em São Paulo, né? Mas eu digo assim, né? Graças a Deus que Deus me levou para Barueri e me acertou com essas pessoas, esses irmãos, né? Essa trajetória de 37 anos, aí antes desta fase que eu ainda estou vivendo, né? Ela teve assim várias coisas, né? Várias. E uma das coisas assim que eu me lembro, que eu gostava muito de ir na casa das pessoas, né? Eu me lembro disso assim, eu gostava muito de estar com as pessoas, de visitar os irmãos, né? E me dava muita alegria, né? Gostava de vir muito para o sítio, né? Os irmãos sabem disso, né? Que sempre estava nos encontros aqui, a gente sempre tinha essa... Mas é uma coisa que realmente eu fazia com alegria, aquilo me dava muito prazer, né? O pessoal falava assim, olha, preciso ir na casa do fulano. Vamos precisar fazer tal. Vamos, né? Mas, nessa nova fase que eu estou vivendo, e agora eu não consigo mais ter essa liberdade, essa mobilidade, porque, né, eu dependo de um motorista, né, de alguém, né, para ter essa liberdade, mas sinto muito feliz, muito alegre de receber os irmãos na minha casa. Isso é uma alegria muito grande. E tenho recebido bastante, né? Tem alguns irmãos que faz tempo que não vão, né? Não vai, né? Mas os que foram, os que têm estado, né? Tem sido muito bom, né? Uma alegria muito boa. Então, assim, se você tem alguma dúvida de ir na casa de alguém, não tenha. Porque é muito bom receber gente. Entendeu? Se você ficar pensando assim, eu vou, não vou, né? Não, vai. Porque é muito bom, né? Isso, esse relacionamento, essa troca, né? Isso é muito bom. Talvez, né, os irmãos, não sei se todos aqui sabem, eu estou falando da minha situação desses últimos 3 anos, mas eu acho que todos aqui devem saber que eu fiquei doente, né? Eu acabei ficando doente. Assim, o agravamento da minha saúde foi aqui no sítio, eu estava aqui no sítio, né? Onde eu passei mal, né? E por conta eu tive uma hemorragia muito grande, né? Perdi muito sangue e, devido a isso, eu perdi o meu estômago, né? Eu gosto de falar isso, né? Porque é importante até as pessoas entenderem, né? Porque me deu uma hemorragia muito grande e quando os médicos foram me operar, né, já não dava mais para recuperar o meu estômago e aí eu acabei perdendo o estômago, né? E isso foi um trauma, né?
no início, né? E acho que talvez muita gente aqui pode ficar com isso, mas como, né? Mas, graças a Deus, né, Deus faz um corpo perfeito a ponto de se adaptar às condições que ele tem dali para frente, né? E o que acabou acontecendo, né, que o próprio organismo ele cria uma outra bolsa que passa a funcionar como o estômago. Não é a mesma coisa, mas ele acaba processando, né, todo o sistema de digestão, a mesma coisa. Tanto é que eu comi o arroz que vocês comeram, eu comi o feijão que vocês comeram, eu comi a carne que vocês comeram, eu comi a salada, comi a bolachinha agora, né, que vocês comeram, tudo normal. A única coisa é que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, mas o cuidado que eu tenho que tomar com o que eu como não faz bem para ninguém. Gordura faz bem para alguém? Faz? O Eliasaf está concordando. Faz? Não, né, Eliasaf? Não, tá bom, né? Não, aquele fez da cera, gordura não faz, né? Então eu não posso. Sabe aquela carne com gordura, assim, do lado, né? Que às vezes as pessoas que eu comia antigamente, né? Eu não posso comer mais. Mas isso também não faz diferença nenhuma, né? Não faz, né? Então, assim, é que nem o meu amigo, tem um amigo meu que ele criador de galinhas, né? E de vez em quando ele me leva uns ovos lá, né, Renato? Né? Aí ele falou assim, pô, mas eu vou levar ovos para ele, né? Fritar, tal, né? Gordura, não sei se... Eu falei para ele, pode levar, não faz mal. Comi todos cozidos, sem problema nenhum. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai se adaptando à condição que nós temos hoje. No entanto, isso não nos prende, né? Não nos tira a alegria de viver. Deus é soberano sobre todas as coisas. Hoje, eu tenho essa condição, mas é uma condição... Eu estava contando no último encontro, né? E vou falar isso aqui, né? Quando eu estava namorando com a Rosa, minha esposa, a gente vendia roupa, né? Então, eu ia para a Serra Negra comprar roupa para revender lá na região, né? E o que acontecia? Só eu dirigia, né? Aí eu tinha um Fusca na época, um Fusca verde, né? Bonito, né? Todo mundo gostava do meu Fusca verde, né? Aí eu ia para a Serra Negra comprar roupa. Eu falei, puxa vida, né? E se eu passar mal nessa estrada aqui, né? Como é que vai fazer, né? Então eu falei, não, eu preciso ensinar ela a dirigir. Então fui, ensinei ela a dirigir, né? E tirou carta, tudo mais, aquelas coisas todas. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz, né? Por quê? Hoje eu não posso dirigir mais, né? E ela está aí, né? Graças a Deus, e ela dirige, né? Me leva para lá, para cá, ou seja, a gente tem essa bênção, né? De poder receber essa ação que a gente fez lá no passado, né? A gente teve essa situação. Com essa situação, né, que eu passei a ter, né, da minha doença, com essa fase de recuperação, né, esse processo, eu ainda uso uma cinta para proteger a minha barriga, né? É uma cinta protetora, porque o processo de cirurgia que foi feito, ele é um processo, devido até à condição que eu estava na hora, é um fechamento natural de todas as coisas. Então, a pele que se fechou em cima da minha barriga é muito fraca, muito fininha, né? Então, eu preciso pôr essa cinta, porque qualquer batida que der em cima dessa pele, ela pode romper, né? Aí eu tenho que ir para o hospital. Então, às vezes que eu fico meio assim, mas
as minhas ações é mais por causa dessa preocupação com a barriga, né, de não bater. No longo dessa jornada, a gente foi construindo algumas coisas, e assim, quando eu fiquei doente, eu sei que muitos irmãos daqui, né, muitas pessoas que não estão aqui, se mobilizaram em oração, né? Eu me lembro não, gente, isso tudo me contaram, né? Eu não me lembro, eu não sei se eu já disse isso a vocês, mas assim, muito do que eu passei é mais os outros que sabem do que eu. Eu passei, né? Mas falar as coisas, detalhes, explicar as coisas, eu não sei explicar, porque, né, a minha memória, né, ela registrou, mas eu não lembro dessas coisas. E graças a Deus, né, por isso. Tinha uma época que eu tinha vontade de lembrar, né, de saber, né, o que aconteceu direito, né, mas um dia eu cheguei e falei para Deus, já que você apagou, deixa apagado, né? É melhor não saber. Deixa o pessoal contar, eles contam, eles falam, e eu acredito, né? Eu fico acreditando que é isso mesmo, né? E eu sei que muitas pessoas acabaram se mobilizando em oração por mim, né? E louvado seja Deus por isso, né? E é uma das experiências, assim, de corpo, de igreja, de irmãos, né? E eu sei que pessoas do grupo, assim, eu vou falar do grupo para vocês entenderem, né? Mas eu sei que muitos irmãos de outras igrejas acabaram orando por mim sem me conhecer direito, porque as pessoas que me conheciam pediam nas igrejas, pediam aonde para as outras pessoas. Então houve assim uma mobilização de oração muito grande, né? Mas assim, uma das coisas que eu queria falar, que louvado seja Deus, né? A gente vai passando essas experiências e vai vendo. É a questão daquilo que o Vitor falou, gente, isso tem né, ele não sabe, assim, o quanto isso para mim é tremendo, sabe? O quanto o dia que ele foi na minha casa e falou isso, olha, os meus filhos oram por você todos os dias. Gente, sabe, eu, assim, ouvi aquele dia, né, que ele me contou isso em casa, eu, assim, sabe, eu tinha vontade de pular. Eu não pulei porque eu não posso. Mas, assim, sabe, eu tinha, assim, parecia, gente, que ele tinha falado assim, sabe aquelas ideias que a gente tem assim, o fulano de tal, o homem de Deus tal, orou, sabe assim, era a mesma coisa, sabe, eu sentia, né, né, a grandeza daquilo lá, né, e são duas crianças que, né, assim, pequenas, né, que me viram algumas vezes que eu fui lá na casa deles, mas assim, fez uma diferença no meu momento, na minha fé, sabe, na minha condição muito grande. Louvado seja Deus por isso, né? E tem algumas coisas, irmãos, que para mim, né, sempre fizeram muito sentido naquilo que eu penso para a vida, né? Então, essa questão de construir a irmandade no reino, ser irmão de verdade, né? De esse corpo, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Tem algumas pessoas aqui, fora o Pedro, que a gente tem uma caminhada um pouquinho longa também com ela, né? E esse eu vou falar também, porque ele também não liga, né? É o Carlos Antônio, né? Carlos, a gente se conhece há um pouquinho de tempo, né, Carlos? E não é 40 anos, mas está quase lá.
E o Carlos é uma das pessoas que a gente contribuiu um pouco para a entrada dele no reino de Deus, né? A gente teve essa caminhada ali em Jandira, né? E começamos ali a evangelizar e tal. Eu falo começamos a evangelizar lá, porque nessa época que eu comecei a trabalhar em Jandira, eu não morava em Jandira, eu morava em Barueri, mas ia para Jandira. E aí a gente começou esse trabalho. E assim, o Carlos Antônio é uma pessoa muito especial para mim, né? E hoje, sem saber, ele me deu um presente muito grande, né? Hoje, ele me contou o seguinte: eu estava aqui, a gente ainda não tinha se cumprimentado, como a gente se cumprimenta todas as vezes, né? Aí ele chegou para mim, né, me cumprimentou, tal. Aí eu perguntei dos filhos dele, né? Aí perguntei da Ana Laura, né? Aí ele disse assim para mim: ah, ela já te viu. E falou assim para mim: pai, o teu amigo está aí. Eu não sei, mas o encontro ali para mim já estava, sabe, Deus, né, deu uma resposta muito grande, né? Porque como que a filha dele reconhece que eu sou o amigo do pai dela? Louvado seja Deus por isso, né? Porque, oxalá, todos os nossos filhos, os nossos netos, olhassem para nós, né? E falassem uns para os outros: olha, aquele é o amigo do meu pai, aquele é o amigo do meu avô, né? Aquele... Não é gostoso isso, gente? Né? Nós estamos construindo uma eternidade, né? Um reino para Deus para toda a eternidade. O reino de Deus, a família, né? Esse entrosamento de todas as coisas, eu penso, né, que Deus nos dá a oportunidade de nós vivermos e começarmos a experimentar isso nos nossos dias, né? Quando eu tive começou esse processo na minha vida, né, essa mudança, eu pude experimentar isso muito forte na minha vida, com essas orações das crianças, dos jovens, dos idosos, né, de todos, né, eu pude experimentar isso, né, pelos irmãos que estiveram mais perto. Eu não estou dizendo que irmãos estiveram perto e outros não. Eu estou querendo dizer assim, irmãos que precisaram não só orar, mas se doarem, né? E louvado seja Deus, né? Eu quero louvar a Deus. Eu louvo a Deus todos os dias por isso, né? Porque eu tive irmãos aqui no nosso meio, que se doaram, não só a oração, mas se doaram tempo, doaram dinheiro, doaram
todas as coisas que eles podiam doar e se envolveram com todo esse processo, né? E, assim, é muito bom, né? Eu tenho alguns irmãos assim que, vários foram, né? Mas, assim, que a gente vê, e olha, que eu posso dizer o seguinte, né? Eu não os vi tanto, porque a minha condição no hospital era mais inconsciente do que consciente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas eu sinto uma gratidão e um envolvimento tão grande por esses irmãos que foram lá, que dormiram comigo, sabe, que revezaram no hospital, né, cuidando ali da situação toda, né? Então, assim, são coisas que Deus vai agindo e preparando, né? Sou muito grato a Deus pelas enfermeiras, né, que Deus preparou. Eu, depois que fui para casa, eu ainda precisei de acompanhamento de enfermagem em casa, eu precisei de fisioterapia em casa, né? E, assim, louvado seja Deus por essas pessoas que Deus mandou, que foi na minha casa, que trabalha, porque eram pessoas assim que não estavam ali pelo dinheiro, sabe? Mas eram pessoas que estavam abraçando aquela situação, aquela recuperação, e vibravam, né? Eu tenho algumas cenas assim que, né, é de conquista mesmo, né? Tinha uma fisioterapeuta aqui em casa, ela é pequenininha, né? E eu, né, um pouquinho maior que ela, né? Mas ela é pequenininha mesmo, sabe assim, né? E ela falava assim: eu vou te tirar da cama, né? Eu falei: Jesus, né? Não dava para mandar alguém maior aí, né? Né? E ela insistindo com aquilo, né? Gente, mas assim, quando é uma coisa de Deus, né? Deus, né, fazendo essas coisas. Mas assim, porque é aquilo, né? Eu tinha muito medo de cair. Por quê? Porque, imagina, né? Se eu caio e bato, a minha barriga, né? Entendeu? Então, assim, eu tinha muito medo de andar. E louvado seja Deus, né? Que Deus agiu na vida daquela moça, daquela mulher, né? E ela me tirou da cama, né? E me fez andar, me fez descer a escada, né? Não, seu Carlos, vamos lá, seu Carlos. Vamos descer 2 passos, hoje é 2 passos, né? E voltava para a cama. Amanhã é 3 degraus, viu, seu Carlos? E volta para cima, né? Até que desci todos. Mas a alegria minha de poder ter descido as escadas da minha casa e ter ido para a sala, gente, né? A minha sala era o melhor lugar, sabe? É uns negócios assim que, né, quando você perde, reconquistar as coisas tem um sabor totalmente diferente, né? Parece, às vezes tem coisas que a gente não percebe, gente. E até o que eu vou falar agora, não se sintam constrangidos, né? Mas até ir ao banheiro, fazer as necessidades, quando a gente está com a saúde perfeita, é uma coisa tranquila. Quando você vem de uma recuperação como eu vim, é um motivo de dar glórias a Deus para você poder ir e ver que tudo está funcionando normal. Louvado seja Deus, né? E aprendam isso, viu, gente? Né? Aprendam isso, né? O banheiro, né, é um sinal de saúde. Não sei se vocês sabem disso, né, mas é um sinal de saúde, né? Tanto é que quando a gente vai no médico, quais os exames que ele pede para a gente fazer? Não precisa dizer, né? Mas todo mundo sabe, não é? É ali que ele vai examinar se está tudo bem lá por dentro, não é? É o primeiro sinal, né? Vamos dizer assim. Então, assim, né, o banheiro é um lugar de saúde. Quando você faz tudo que tem que fazer lá e olha e vê que está tudo normal, louvado seja Deus, né?
Louvado seja Deus. A graça de Deus, né, na nossa vida, nesse momento, faz com que a gente vá se adaptando, né? Então, assim, eu louvo a Deus porque esta aqui, depois do ocorrido, né, é a terceira vez que eu estou falando em público, né? Isso, para mim, é uma vitória, gente. Sabe? Né? Eu falo, mas ele já falava tantas vezes nos encontros. Não, gente, não é fácil, não. Né? Eu cheguei a falar para os irmãos aí, até hoje. Eu falei assim, não dá para pôr. Né? Eu falei para o Paulo, né? Não dá para pôr a gravação lá do que eu falei no outro encontro, lá todo mundo assiste o que foi da outro encontro. Ele falou, não, Carlos, não é a mesma coisa, né? Porque, gente, são etapas, né? São processos, né? Eu costumo dizer, eu falo isso, né? Talvez muitos irmãos aqui falam assim, dormir no sítio, né? Dormir no sítio, né? Para mim, gente, o encontro passado que eu dormi no sítio foi uma vitória muito grande para mim. Louvado seja Deus por isto. Né? Eu falei isso para alguns irmãos depois, né? Assim, os irmãos talvez nem entenderam, né? Mas eu acordei o domingo aqui feliz. Né? Porque também era uma coisa que eu precisava vencer. Por quê? Foi aqui que eu passei mal e passei numa virada de encontro. Né? Então, assim, eu precisava dormir aqui de novo, né? E passar essa experiência e ver que acordei no domingo tudo bem, tudo normal, e a coisa continua caminhando. Louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus por estarmos aqui, né? Então, assim, nós precisamos, irmãos, aprender isso, né? Eu, com essa minha experiência, eu aprendi a dar graças a Deus. A Bíblia fala isso, né? Em tudo dai graças. Mas de coisas que, de repente, parece simples. Mas quando a gente está na nossa concepção, tudo bem, parece que tudo é fácil, né? Assim, eu não sei se vocês estão entendendo. Né? Mas quando você tem limitações e você consegue fazer coisas, isso te dá um sentido do graças a Deus. Né? Então, olhar para Deus, né? E falar assim, graças a Deus, né? Eu comi, tudo funcionou direito, né? Não me deu desinteria, não me deu nada, porque por causa dessa minha nova condição, eu tenho muita facilidade com diarreia. Né? Então, assim, vir aqui ou em qualquer outro lugar, né? Você se alimentar e ir embora e tudo funcionar direitinho, você falou, graças a Deus. Né? Então, assim, são tantos detalhes, né? São tantas coisas, né? E que nos permite hoje de vivenciarmos. Né? Uma das coisas que para mim também é muito marcante é a questão de você se deixar, assim, deixa eu ver como é que eu falo isso assim, você ser abençoado pelas ações dos outros, você se permitir isto, né? Então, assim, porque às vezes, gente, a gente é meio... Né, não gosta muito dessa questão de dependência, né? Você fica meio assim, resistente a essas coisas. Né? Então, assim, louvado seja Deus, né? Que isso é uma coisa que Deus tratou também no meu coração. Né? Então, assim, hoje, eu fico feliz da vida. Né? O nosso irmão Nunes, lá com a Ivanilde, passaram em casa, me pegaram, né? Sentei no banquinho de trás, né? Do carro, né? Muito feliz da vida. Sabe assim? Grato, né? Se deixa ser abençoado
por essas ações, né? Porque às vezes a gente se torna assim tão independente, tão, né? E é interessante, né? A gente mostra muita independência para fora, né? Dentro de casa é um lugar que a gente não consegue muito essa questão de independência, né? A gente, em casa, a gente acaba dependendo muito do um do outro, né? A vida em família é sempre assim, né? A gente acaba dependendo. Mesmo falando que não depende, né? O dia que a mãe não faz a comida, tem gente que é assim, né? Não come, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Mas vocês não comeram? Não, a senhora não estava aí para fazer a comida, né? Essa questão da dependência, né? Vamos trabalhar, dona Clélia? Às vezes, assim, eu queria... Teve uma pessoa aqui que falou assim para mim, olha, eu queria ir lá na sua... Estava falando de ir lá na minha casa para a gente conversar, e eu gostaria que fosse mesmo, sabe? Eu estou impossibilitado, né? Assim, eu volto a dizer, não é que eu não posso ir na casa dos outros, eu vou, mas eu dependo de alguém para me levar, né? Não tenho autonomia assim para dirigir esse. Aliás, o meu médico não me permite, não me autorizou a dirigir, né? Mas estou muito aberto, né? Feliz de receber os irmãos em casa, então, né? Pode ir, né? A hora que quiser, né? Viu, Renato? Pode levar ovo lá, não tem problema, né? Eu como cozido mesmo, não tem problema, né? Mas assim, esta alegria. Mas eu queria que os irmãos se colocassem em pé, né? Trajetória, irmãos, de todos esses 40 anos aí, do primeiro dia até hoje, né? Só tem uma coisa que queima no meu coração e é muito forte, né? Que grande é o Senhor.